Hoje, nesse domingão, eu vou te entregar conceitos e considerações de como você deixar de atender clientes sem perfil. Se é um assunto que te interessa, fica comigo após a vinheta. A franqueada Life Planner campeã da PTZ 2013, Marcele Del Valle! Se você não me conhece, meu nome é Marcele Del Valle. Se você está aqui pela primeira vez, eu hoje sou mentora de centenas de corretores de seguros e por quase 10 anos eu atuei como Life Planner da Prudential. E essa minha jornada como corretora de seguro em formato exclusivo, eu atingi os principais reconhecimentos nacionais e internacionais. E dentro deles, eu me tornei a primeira mulher campeã como Life Planner da operação. O porquê que eu estou te dizendo isso e o que isso tem a ver com o título desse nosso encontro. Eu não conseguiria todo esse feito se eu atendesse cliente fora do perfil. Eu não conseguiria me tornar milionária vendendo seguro de vida, tendo bons comissionamentos, se eu tivesse atendendo em porta. Mas daí você fala, mas Marcele, eu estou nesse cenário e eu desejo mudar. O que eu preciso fazer? E é nessa aula que eu vou te entregar o passo a passo do como você pode mudar esse jogo. Mas a primeira coisa que eu preciso te dizer, se você hoje está com um cliente fora do perfil e precisando se submeter a atender clientes de lista fria, ou ir num hospital e ficar batendo porta em porta de médicos, isso não vai te levar muito longe. Isso vai te cansar, isso vai te sugar. Aproveitando que estou abordando esse assunto, coloca aqui nos comentários se hoje para você vender seguro de vida, você precisa se submeter a esse formato de negociação. Coloca aqui para mim porque eu quero entender como eu posso te ajudar a mudar isso. Tá? E esse conceito, essas considerações do processo de venda com mais diferenciação, para você atender clientes mais no perfil, clientes que possam fechar seguros mais altos, eu vou te explicar a minha visão, o porquê que você deve deixar de lado esse seu posicionamento que não te gera autoridade. Quando um médico ele é abordado por um corretor de seguro com a pastinha debaixo do braço e ele está ali apresentando mais soluções voltado em preço e seguradora, isso é um verdadeiro rouba-monte. Isso não é, primeiro, em muitos casos não é ético para o cliente e isso não vai te trazer ganhos altos de comissionamento. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que você executa isso com o seu cliente, um outro corretor, um outro profissional pode executar a mesma coisa com esse seu cliente que você fez, o famoso rouba-monte. E aí aquele cliente que você roubou naquele momento, pode ser que daqui 3, 4 meses ele está sendo roubado por um outro profissional. Agora, quando você segue essa minha metodologia, o que vai acontecer? Esse cliente, ele vai estar protegido pelo seu modelo de negociação. Ele não vai aceitar um outro profissional e levar tudo aquilo que você mostrou para ele, com a sua diferenciação, para um atendimento mais raso. Então, ele não vai te trocar. Ficou claro isso? Porque produto por produto, todas as seguradoras têm produtos semelhantes. E o que você hoje precisa buscar é você se diferenciar. E aqui nessa aula, talvez seja uma das aulas mais importantes que eu dei em toda essa nossa jornada aqui no YouTube. Eu quero te falar algumas considerações para você introduzir no seu processo de venda amanhã. E quais são as vantagens que você vai ter você introduzindo essas considerações? Primeiro, você vai se tornar percebido pelo seu cliente.
Segundo, quando você se torna percebido, você tem mais recomendações qualificadas. E terceiro, quando você tem recomendações espontâneas, que essas recomendações são saudáveis, você acaba trabalhando menos e tendo mais resultado, tá? Eu vou fazer a nossa aula de hoje num formato diferente do que eu fiz. Vamos ver se eu vou dar conta aqui. Eu vou compartilhar uma tela. Eu espero que vocês estejam vendo essa tela. E eu vou escrever aqui algumas considerações, beleza? Primeira consideração, tá? O seu processo de venda precisa ter esse tripé aqui. Confiança. Olha eu atrapalhada aqui, mas está valendo, né? Confiança, admiração e conexão. Marcele, mas eu já vi você falando isso outras vezes. Vou explicar aqui num outro cenário, tá? Quando você é aquele corretor de seguro, que é um folheto ambulante, o seu cliente potencial, ele não confia em você. Por quê? Porque você fez um processo de venda raso. E quando você faz um processo de venda raso, você não tem admiração. Mas, Marcele, o porquê que é importante eu construir esse tripé? Porque quando você tem a habilidade de gerar conexão com o seu cliente, ou por meio da recomendação que foi apresentado esse novo cliente, ou por hábitos e costumes em comum, você acaba tendo uma abordagem mais impactante. Você deixa de falar de produto e passa a falar mais do cliente, tá? Então, qual que é a reflexão que eu coloco aqui para você? De 0 a 10, que nota o seu cliente daria para a confiança que ele tem em você, para a admiração que ele tem como profissional e pela conexão que vocês construíram juntos, beleza? E aí agora você, aí no domingo, que nota você dá para você mesmo? E o que você pode fazer para melhorar? O que eu fiz para melhorar isso? Eu comecei a ter mais interesse pelo meu cliente. Inclusive, no meu método de abordagem, eu faço uma linha do tempo. E essa linha do tempo eu vou trazer na nossa próxima reunião, nosso próximo encontro, no domingo que vem, que eu separo em 4 fases. E eu uso a fase 1, justamente a fase da primeira idade, para gerar esse tripé. Por quê? Quero já antecipar. Quando a gente usa a fase 1 dessa linha do tempo, a gente tem chance de se conectar com alguns paradigmas, com algumas crenças e valores que nós temos em comum com nossos clientes, tá bom? Então, na próxima aula eu vou colocar isso na prática. Mas hoje, você que já teve aí a sagacidade de entender, já executa isso, beleza? A segunda coisa, tá? Importantíssimo para o seu processo de venda ser eficaz. Você deixar de ser um folheto ambulante, você deixar de ter recomendações de clientes frios. Você precisa, com esse tripé, tá? Saber quebrar um gelo, quebrar um gelo da abordagem, tá? De forma mais humanizada. Olha o que aconteceu comigo enquanto eu era um folheto ambulante. Eu estava lá atendendo um médico, nunca vou me esquecer, próximo da Avenida Angélica, em São Paulo. E aí ele me recebeu entre uma paciente ou outra, e eu com aquele posicionamento, né, em ser um folheto ambulante, ele foi recomendado, eu consegui marcar a reunião, e quando eu cheguei ali, eu quis quebrar o gelo de forma superficial. Eu fui, olhei para trás da mesa dele, e ele tinha um retrato de uma viagem. E aí eu fui gerar conexão em cima daquele retrato, quando ele virou para mim e falou: Marcele, esse retrato não é meu, é que eu subloco a sala. Então, assim, só aquela iniciativa frágil, incompetente, já fragilizou todo o meu processo de venda, porque o cliente já foi para nível 0 em questão de conexão.
e ele percebe que tudo aquilo ali é uma técnica de venda para gerar rapport. E aí cai à tona. Então, o corretor de seguro de vida que quer deixar de ser um folheto ambulante, de atender clientes frios, ele precisa ter a habilidade de atender um cliente com mais humanização. E onde está o segredo de você criar essa humanização? É você saber obter recomendações. Não dá para você ter uma lista de clientes frios, tá? A não ser que tá tudo bem você ganhar 5 mil reais com seguro de vida. Só que hoje, se você escolhe proteger famílias, se você optou por levantar a bandeira de seguro de vida, você sabe que a sua vida pode ser transformada perante aos comissionamentos de uma apólice de seguro emitida. Como eu transformei a minha vida. Então, já que você já deu o primeiro passo, seja encantador para o seu cliente. Inclusive, se você hoje tem desejo de mudar todo o seu método de venda e ser irresistível, ganhar escala na sua produtividade, ganhar 10 vezes mais do que você está ganhando, rompendo os seus ganhos, tá? Não importa se os seus ganhos é 1x ou 3x, eu convido você a entrar no link do Instagram, me chamar por inbox, porque eu vou fazer um encontro secreto só para os meus alunos. E se tiver vaga, eu consigo colocar você também. E nesse encontro, a gente vai falar mais sobre conceitos de cliente de alta renda, de recomendações qualificadas, e eu vou abrir e divulgar o meu novo conceito de acompanhamento para os meus mentorados. Um acompanhamento premium, tá? Se você tiver esse interesse de dar uma virada no seu resultado, dá uma olhada no link aqui e me escreve por inbox, beleza? Voltando aqui. Outra coisa, vou colocar aqui para você. Você precisa entregar para o cliente, tá? Alinhamento de expectativas. O que seria isso? Vou colocar aqui só para manter o raciocínio nesse novo formato de aula. Olha eu atrapalhada aqui, que eu quero proporcionar para vocês. Alinhamento de expectativa. Se a sua abordagem, se o seu processo de venda, tá, estiver sendo só em uma visita, você está deixando muito dinheiro na mesa, porque a construção de uma venda mais robusta, de um prêmio analisado maior, de um capital segurado grande, né, robusto, forte, de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 30 milhões, como eu vendi, você precisa criar expectativa. E, além disso, você precisa ter habilidade de ser criativo nessa expectativa. Então, na abordagem com o seu cliente, você obtém ali as informações, você constrói com ele argumentos de que ele precisa daquele seguro, mas você levanta para o nível mais alto a expectativa dele para ele receber você na abordagem. E como é que você faz isso? Você não fala de seguradora e produto, tá? Sexta-feira, retrasado, eu postei um Reels de uma ligação simbólica para um cliente potencial que me recebeu na abordagem e na hora de eu marcar o fechamento, ele disse que não queria me receber porque viu as reclamações do Reclame Aqui. Então, quando você não tem essas expectativas, você não cria essa expectativa, o que acontece? O cliente ele vai sair da reunião e ele vai dar um Google. E se ele encontrar algo que não agrada, ele não vai te receber no fechamento. Fez sentido para você? Então, a sua abordagem, você tem que ter um quebra-gelo humanizado, você precisa construir esse tripé e você precisa ter habilidade
de gerar essa expectativa positiva. E o ponto principal para você conseguir isso é não falar de produto e seguradora. Marcele, como é que eu faço isso? Deixando de ser um folheto ambulante, beleza? Outra coisa, existe uma pergunta muito importante para essa criação de expectativa que o corretor de seguro precisa fazer na abordagem, que é o quê? Pergunte para o cliente, senhor corretor de seguro poderoso, há quanto tempo ele conseguiria viver sem aquela renda, sem aquelas garantias. Mas, Marcele, como é que eu vou conseguir ter a resposta disso, sendo que na minha abordagem o cliente ele não se sente confortável em dizer quanto ganha? Cartão vermelho para você. Por quê? Porque se o cliente não fala quanto ele ganha, quanto ele tem de dinheiro guardado, quanto ele tem de patrimônio, o que ele tem de garantias, você não conseguiu fazer isso aqui. Então, por isso que, assim, sempre algo básico para você se tornar um corretor de seguro bem-sucedido, construa confiança, admiração e conexão. Se pergunte como, né, você faz isso. Seja corajoso de deixar de lado um script pronto e vai de peito aberto com o cliente. E assim você vai conseguir recomendações, tá? Que é um assunto, inclusive, que eu vou falar muito nessa reunião secreta, tá bom? Então, aqui eu falei 4 pontos legais aqui. Depois, não dá para você ser inútil com o seu cliente, tá? Seja útil com o seu cliente. Ah, Marcelo, o que você está querendo dizer com isso? Eu conheço muitos corretores de seguros que fazem abordagem rasa e só conseguem nome, profissão, a idade e se tem filho, se é casado. Então, não dá para você desejar que o seu cliente compre uma proposta alta se você não consegue ter habilidade para se aprofundar e demitir o óbvio, porque nome, se ele é casado, a profissão e se ele tem filho ou não, isso é básico. Isso não funciona, inclusive, nem mais só para obter recomendações. Então, se você hoje está obtendo recomendação, a Marcela é casada, tem um filho pequeno e ela é blogueira, já era. Isso você não tem argumento suficiente para fazer a Marcele te dar atenção. Ficou claro? Então, algo crucial para a gente finalizar o encontro de hoje. Saiba falar como você pode ser útil para aquele cliente. Beleza? Ah, mas Marcele, eu não tenho clareza em como ser útil. Então, eu sinto lhe dizer que você precisa, agora mesmo, fazer uma reflexão do tempo que você está investindo em assuntos que não te gera esse conteúdo, essa embalagem interessante para o seu cliente, tá? Então, há maneiras, porque se a Marcele, que saiu do gueto, tá? Que tem distúrbio neurológico para aprender, que não fala palavras difíceis, conseguiu, você também vai conseguir, tá bom? Então, fica aqui 5 considerações importantes para o seu processo de venda na abordagem. Construção do tripé, quebra-gelo humanizado, criar essa expectativa, perguntar para o cliente uma pergunta assim crucial na abordagem, tá? Crucial na abordagem e apresentar valor para o seu cliente em ser útil para ele, beleza? Se você gostou desse encontro, eu estou preparando uma próxima aula para a gente se aprofundar mais sobre
esses aspectos, sobre esse processo, deixa um joinha aí para mim, porque isso me motiva, eu sou notificada aqui, o YouTube manda aqui uma notificação e eu adoro receber os joinhas de vocês. Se inscreva-se no canal para você receber e ser o primeiro notificado dessas aulas. Por quê? Porque não serão todos os encontros de domingo que eu vou deixar disponível forever, para sempre. Então, se você é notificado, você já vai lá e assiste e não perde esse ensinamento poderoso para você de forma gratuita e na faixa, tá bom? Esse material, esses insights, você não vai encontrar em seguradora. Por quê? Porque aqui é uma mente de uma campeã que se deu bem nesse negócio sendo transferida para você, tá bom? Até domingo que vem e uma ótima semana para você. Um beijo! Vale!